Amém, irmãos, poder sentar. Muito bom estar aqui nesta noite e também por estar aqui mais uma vez. Pastor Renato é um amigo, conheço a maioria dos irmãos aqui. Não sei exatamente, no ano passado que eu estive aqui, não sei exatamente o mês, não lembro. Novembro, março, faz muito tempo, né? Talvez eu conheça todos aqui, todos já tenham me visto também. Com alegria, eu estou acompanhado da minha esposa, irmã Ruth Amorim. Como o irmão disse, estamos lembrados lá na Igreja Batista Vida Nova em Rio Preto, o pastor titular lá, pastor Marcelo Rosa, empossado agora no mês de março. Ficamos um ano no processo de transição, quando o pastor André Barbosa deixou o ministério. Participei diretamente nesse processo de preparação, convite para a chegada do novo pastor Marcelo, sua esposa, irmã missionária Rosimeire. Alegria estar aqui com os irmãos. Nosso desejo de oração é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nesta noite. Já foi orado, eu disse amém, para que o Senhor ministre, o Senhor fale, que o Espírito Santo nos ensine, nos edifique para a glória de Deus. Nós recebemos aqui o cartãozinho, convite, né? Do tema da Semana Santa, da conferência de Páscoa. Nesta noite vou estar fazendo uma introdução, uma preparação, uma paracete para a Páscoa. E aí a semana que vem, e o texto que eu trouxe, destaquei para a nossa meditação, é exatamente o texto, acredito eu, apesar que aqui não está, mas tudo indica que sim, de João Evangelho, capítulo 1, verso 29. João Evangelho, capítulo 1, verso 29, verso 36. Quero convidá-los a em pé, lermos esse texto inicial, texto básico, no qual nós estaremos ministrando e desejando que o Espírito Santo fale em cada um dos nossos corações. João Evangelho, capítulo 1, verso 29. Estou usando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. No verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 36, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Podeis assentar? João Batista, também conhecido como João o Batista, chegou preparando um terreno, um caminho para o ministério de Jesus, em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, que está lá em Malaquias capítulo 3, verso 1. Então ele não veio assim aleatoriamente, ele veio como que algo preparado, programado no coração de Deus, em favor das pessoas, em nosso favor, porque ele veio exatamente trazer a mensagem que depois foi concluída por Jesus Cristo, segundo o que está registrado na Bíblia Sagrada. Deus, do seu plano divino, que foi estabelecido para o homem, o criou sua imagem e semelhança, e
ao fazer essa criação do homem, Ele o fez de forma perfeita. E tudo que Deus faz é perfeito. Isso está lá, inclusive, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Acredito que vai dar, se possível, ir acompanhando. Passei aí o nosso querido. Deus fez um homem perfeito, reto, porque Ele o fez sem pecado. Mas, infelizmente, a desobediência, a rebeldia, o descaso para com a palavra de Deus, resultou em que o homem deixou de ser reto, deixou de ser justo, deixou de ser perfeito. Aí no texto diz: Deus fez o homem reto, porém ele buscou muitas astúcias, ou muitas invenções, dependendo da versão bíblica. Ele não ficou satisfeito com o que Deus lhe dera, como Deus o fizera, e ele foi escarafunchando, né? Mas Deus, no seu plano, o criou a sua imagem e semelhança. Infelizmente, o pecado deformou o homem, surgindo então a necessidade da restauração nesse ser humano. Porque do jeito que ele ficou pós-pecado, pós-jardim do Éden, eu digo pós-jardim do Éden porque Adão e sua esposa Eva não puderam ficar no jardim, porque já de imediato estaria contaminando o jardim, criado por Deus, puro, sem pecado. Então houve a necessidade do homem ser expulso do jardim. E ao ser expulso do jardim, Deus, que não é injusto jamais, Ele providenciou uma restauração para o homem. Aí chega no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23, temos o registro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A partir de Adão, nós fomos alcançados. Por isso, necessidade de sermos restaurados, de sermos regenerados em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. A consequência disso, claro, veio trazer muitas coisas ruins para nós, coisas negativas, coisas que nos condenam, coisas que levariam o homem para a condenação do inferno. Aí chega lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, texto muito conhecido, que mostra a moeda com seus dois lados. Porque o salário do pecado é a morte. Por causa da desobediência, por causa de não cumprir, não obedecer a ordem de Deus lá no Éden, tornou-se então morto espiritualmente. O salário do pecado é a morte. Essa morte se manifesta em várias maneiras. Primeiros três: morte espiritual, morte física, todos nós estamos sujeitos a morrer fisicamente, e dependendo, se a pessoa não vê em Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, a sua solução, vem também a morte espiritual, e a pessoa é lançada, infelizmente, no inferno, longe de Deus e de tudo aquilo que Ele tão bondosamente, tão graciosamente preparou e deu, mas que o homem não soube valorizar. Nesse verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Os dois lados da moeda: nós como miseráveis, como perdidos, como condenados,
No outro lado da moeda, nós, seres humanos, como alcançados, redimidos, perdoados, regenerados, podendo inclusive já neste mundo desfrutar do amor de Deus, ter a Jesus dentro de nós, sermos a habitação do Espírito Santo após nós crermos, após nós nos arrependermos dos nossos pecados, após nós recebermos a Jesus como Salvador. Aí então o Espírito Santo passa a habitar dentro daquele que pela fé reconhece Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o tema da semana que vem. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Jesus, o Cordeiro de Deus, e lá acrescenta que tira o pecado do mundo, nosso pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, através do seu sacrifício. É por isso que não devemos colocar, irmãos, no mesmo balaio os ímpios, os que estão remidos por Cristo e em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu disse, a morte pode ter três manifestações: morte espiritual automática após a desobediência, morte física, todos nós estamos sujeitos à morte física, e o terceiro, dependendo se a pessoa crê ou não, se arrepende ou não dos seus pecados, recebe ou não Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, o ímpio é aquele que dá de ombros, faz pouco caso, conclui que não precisa desse perdão, dessa graça, dessa redenção, zomba, faz pouco caso, despreza o Filho de Deus, o Cordeiro que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, como João o Batista diz aqui ao ver Jesus se aproximando, lá no momento no Rio Jordão, quando ele realizava batismos, e ao fazer esta menção, ele estava ali já concluindo a sua missão, e quase que deixando Jesus assumir o trabalho posterior, que era a pregação do Evangelho. João o Batista, ao ver Jesus se aproximando do Rio Jordão, onde o João Batista batizava, disse, inclusive acredito eu, apontando e indicando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi confirmado aqui em João, o Evangelho, no verso 36. Em outra ocasião, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mais à frente nós vamos entender o que significa isso. Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas, Cordeiro, Jesus morreu para nos libertar e salvar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso homem velho, da nossa natureza pecadora, dos nossos pecados, porque essa foi a declaração: tira o pecado do mundo. Então tira os nossos pecados, para que nós, irmãos, não fôssemos julgados como os ímpios serão julgados, pois a nossa história na realidade tem dois lados. Primeira história, antes nós éramos miseráveis pecadores, ímpios, perdidos, escravizados, dominados por Satanás e pelo mundo. Esse é um lado da moeda. O outro lado é quando nós, pela fé, irmãos, deixamos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos entender
O que é que Deus nos deu ao enviar Jesus Cristo, o Cordeiro? Exatamente a parte que diz que tira o pecado do mundo. O nosso tempo anterior, antes da nossa remissão, da nossa conversão, pecadores, desobedientes, perdidos, escravizados, condenados. Mas agora, pela fé, arrependidos, santos, libertos, justificados, remidos, salvos, lavados, purificados pelo sangue precioso de Jesus. Aqui no cartão, convite, que vocês receberam, nós temos um detalhe aqui. Primeiramente, temos aqui uma manta vermelha, representando o sangue de Jesus. Segundo detalhe, palavra cordeiro ou cordeiro em vermelho, representando o seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí nós poderíamos inclusive estar comemorando a Páscoa ou nossa libertação, porque Páscoa significa libertação. Lá em Colossenses capítulo 1, versos de 12 a 14, o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está em Colossos, Colossenses 1, versos de 12 a 14, dando graças ao Pai que nos fez dignos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou, nos libertou. É assim que Ele nos fez dignos, que Ele nos dignificou, nos gabaritou para fazermos parte da família espiritual, nos deu recursos em Cristo, por meio de Cristo Jesus, para recebermos o Espírito Santo, nos deu a oportunidade de um dia estarmos com Jesus nos céus, gozando de todas as benesses que lá nós bem sabemos é possível gozar. Neste verso 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos ou dignos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou ou libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Preço altíssimo que Jesus pagou por mim, pagou por você, pagou por nós, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso aqui não é apenas uma ilustração, não é apenas uma ilustração, isso aqui é uma realidade. Além de estar registrado na Bíblia Sagrada, que para mim bastaria, como basta, a história também registra o Cordeiro Jesus Cristo, que foi imolado, crucificado, após passar por uma série de situações, que cumpriu até o final a sua missão, que nós chamamos de Missio Dei, missão que Deus lhe deu, ou missão de Deus, para nos alcançar e assim nos fazer idôneos, dignos, para nos tirar, libertar da potestade das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Depois de nós, pela fé, crermos e confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos garantias, e é Deus quem as dá.
não é o pastor Josué, não pode ser a igreja, mesmo porque nós somos limitados, somos finitos. Nós não temos essa capacidade, porque não fomos nós que morremos na cruz do Calvário. Não é isso, irmãos, amigos? Foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, nós temos garantia da parte de Deus a todo aquele que ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, pela fé recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo como o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, porque o assunto é sempre pessoal, eu sempre trato pessoalmente com cada um. Começa aí então, Romanos capítulo 8, no verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou o mundo, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou ou libertou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus pela fé. Agora libertos, porque eu reconheci no meu coração que eu era pecador, miserável, desgraçado, distante dos céus, mas muito, muito próximo do inferno. Eu reconheci que Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o meu Salvador. Que nessa noite aqui, todos, sem exceção, eu peço em nome de Jesus, reconheça no seu coração que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também tirou o seu pecado. Você está liberto. Agora nenhuma condenação há para você, porque você está crendo, você está confessando Jesus Cristo. Temos outra garantia da palavra de Deus lá no Apocalipse capítulo 1, verso 5. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, lavados, purificados. Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, nos lavou, garantindo a tiragem, ou tirar do pecado. E todo aquele que está crendo, está confessando Jesus Cristo como seu Salvador, o está reconhecendo como aquele enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário, cumprir a missão, a missio Dei, de vir a este mundo, fazer o que nós não podíamos fazer, cumprir o que nós não conseguíamos cumprir, pagar o preço que nós não conseguiríamos pagar, fazer o que nós não conseguiríamos fazer, a nossa própria libertação, nossa própria salvação. Haja vista que o homem, após o pecado no jardim do Éden, foi expulso, justamente para não contaminar o paraíso lá, o jardim do Éden. Essa era a realidade do homem. Mas em Cristo Jesus, essa história foi totalmente mudada. No Antigo Testamento, o bode tinha de ser sacrificado, um bode tinha de ser sacrificado para o perdão dos pecados. Esse bode tinha que ser perfeito, sem mancha, não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, não podia ser manquinho, não podia ser zarolho, sabe? Olhar de lado. Lá em Levíticos, capítulo
4, verso 23 e 24, Levítico 4, verso 23. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. São os versos 23 e 24. Isso é o Antigo Testamento, antes do cumprimento da profecia de Malaquias, de Isaías, que Deus enviaria alguém para nos resgatar. Antes de João Batista chegar e preparar o caminho, aí chega Jesus. Novo Testamento agora. Já no Novo Testamento, não é por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado, perfeito, sem mancha, nenhuma mancha, Jesus, santo, santíssimo, Ele oferta pelos nossos pecados. Lá em Hebreus capítulo 9, destacando aí versos 11 e 12 inicialmente. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quanto mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, ou nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, no caso o Antigo Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus, o Cordeiro de Deus, agora cumprindo o seu papel. Às vezes nós ficamos chocados, incomodados, o quanto desprezaram, o quanto machucaram, o quanto Jesus sofreu até o momento da sua morte lá no Calvário. Mas o importante é o resultado disso. Ele tinha uma missão. E assim mostrar ali que o mundo, os ímpios, os religiosos, aqueles que não estavam querendo ter esse benefício da libertação do pecado, estariam fazendo com Jesus, a ponto de fazer o que fizeram com ele, até o momento da sua morte. Irmãos, amigos, em Cristo Jesus, estarmos remidos, estarmos purificados, lavados dos nossos pecados, é uma realidade, não é uma utopia, uma coisa inalcançável, uma coisa não verdadeira. Utopia é isso, fantasiosa, porque Deus falou, está falado. A Bíblia registra sobre o sacrifício de Cristo. Ora, semana que vem, 3, 4 e 5, vai se estar comemorando a Páscoa. A Páscoa é a libertação. Jesus, o Cordeiro Pascal, enviado a este mundo, derramando o seu sangue, para que todo aquele que na sua casa ou na sua vida tenha o sangue de Cristo, o anjo da morte passa de largo. A salvação.
a libertação, se você pela fé reconhece em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Em Cristo, a história do homem foi mudada. Antes do pecado, feitos santos perfeitos, retos e justos. Pós-pecado, estragado, desobediente, escravizado, homem mau, coração perverso, desesperadamente corrupto. Aí Deus manda Jesus Cristo com a missão de nos alcançar, de nos libertar. Então a história do homem pode ser resumida em 3 palavras: geração, gerado através de Adão, degeneração por causa do pecado e regeneração por intermédio de Jesus. Esse é o resumo da história do homem. A restauração do plano divino, o milagre. Deus fez o homem para viver perante a sua face de forma santa, pura, gloriosa, e também o agradando em tudo, no seu dia a dia, não importando as circunstâncias. Mas infelizmente, diante da perda da imagem divina por causa do pecado, lá no Éden, o homem que ficou estragado, conforme está aí em Gênesis capítulo 5, verso 3. Isso aqui é um retrato depois do jardim do Éden. O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, e depois do pecado. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Olha a realidade agora, irmãos. Outrora criados em imagem e semelhança de Deus. Pós-pecado, imagem e semelhança de Adão, pecador. Deus não ficou contente com isso. E no seu projeto, no seu plano, é que Ele enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era preciso restaurar essa situação aí. Como reaver essa condição de santo, readquirir essa imagem divina que havíamos perdido por causa de Adão? Será, irmãos, que podemos considerar entrarmos no reino de glória com essa natureza pecadora que nós herdamos de papai e mamãe, que veio lá de Adão? Será que é possível? Natureza rebelde, desobediente, portanto maculada pelo pecado, e que está no homem natural, no homem ainda não salvo, não remido, não resgatado, não lavado pelo sangue de Jesus. Mas o milagre da salvação veio se dar. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele proporcionou a nós esse milagre do resgate, da restauração. Os irmãos conhecem, eu acredito que todos, o texto de João 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36, no mesmo capítulo 8 de João: se pois o Filho verdadeiramente, em Cristo Jesus a restauração, em Cristo Jesus a nossa libertação. Ele, Jesus, Cordeiro de Deus, enviado a este mundo para nos resgatar. Somente em Cristo e por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que em si mesmo é um milagre, é possível dar-se a restauração do plano divino, o milagre do renascimento, o milagre do nascimento do alto, pelo Espírito Santo, e que se manifesta naquele que crê, naquele que reconhece Jesus, o confessando
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi um milagre de Deus. Nós conhecemos a história da chegada de Jesus a este mundo. Lá em Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondendo o anjo, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A chegada de Jesus a este mundo foi um milagre, e a partir dele veio o milagre da salvação, o milagre da nossa redenção, o milagre da nossa libertação. Assim é possível a restauração do plano divino. Como que alguém pode chegar à experiência desse milagre, da sua remissão, da sua libertação, da sua redenção, para ficar escapo da condenação do inferno? Lá em Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10. Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca, vai prestando atenção aí, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Crer, confessar. Crer em Jesus, confessar Jesus. Jesus, eu creio em ti, eu creio na missão que tu vieste aqui cumprir. Eu creio que tu és o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Eu confesso isso. Crer, confessar. Crer com o coração, confessar com a boca. E aqui não entra a timidez nem a vergonha, tá? E quando se crê, há confissão. Se alguém falar, não confesso que eu sou tímido, é porque ainda não creu. E quando se crê, irmãos, o milagre acontece. A libertação se dá. A experiência chega na vida da pessoa que crê em Jesus Cristo e o reconhece como seu Cordeiro que tira o seu pecado. A partir daí é que a obra de Deus é restaurada, a sua vida é restaurada, a sua criação do homem é restaurada. O status do homem agora é outro. Antes era de perdido, agora é de achado. Sabe aquela ovelhinha perdida? Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Está lá no Evangelho. Agora sim, mudou o status. O que foi violado por uma investida bem sucedida do inimigo, agora é recuperado. Lá no Jardim do Éden, através da serpente, camuflada de diabo, trabalhou no ouvido da mulher. A mulher trabalhou no ouvido do seu marido, Adão, desobedeceu a Deus, o Adão, caiu no pecado, desgraçou a humanidade, forçou tanto a situação que até calor nós estamos sentindo, porque não teria esse calor, tá, irmãos? Até isso daí. Essa foi a missão do inimigo, estragar. Mas Deus também não ficou contente com isso, mandou Jesus. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que eu faço com o meu pecado? Eu não consigo me livrar dele. Olha, Jesus, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Olha para Jesus, confie em Jesus, creia em Jesus, confessa em Jesus. Lá em João Evangelho, capítulo 3, versos de 15 a 18. João Evangelho, capítulo 3, versos de 15 a 18. Nós encontramos aí a restauração da obra ou da criação, Deus mudando o status do homem, status esse que foi violado pela investida do inimigo, a partir do jardim do Éden. Aqui em João 3,15, para que todo aquele que nele crê, 3,16, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é a solução, Jesus é a resposta definitiva, sem nenhuma dúvida, sem nenhum erro. Quando nós, pela fé, vemos em Jesus o Cordeiro de Deus, tivemos um filósofo famoso chamado Sócrates, filósofo grego, viveu no 4º século antes de Cristo. Uma frase que ele, o pensamento filosófico dele, o homem inteligente era aquele que preferia o bem, e o ignorante aquele que preferia o mal. Bem, qual que você vai preferir? Trevas ou luz? Você se considera inteligente ou ignorante? Qual você vai preferir? Libertação ou prisão? Qual você vai preferir? Vida eterna ou morte eterna? Qual você vai preferir? Céu de Deus ou inferno de Satanás? Vou repetir a frase aqui de Sócrates: o homem inteligente era aquele que preferia o bem, e o ignorante aquele que preferia o mal. A expressão Cordeiro de Deus conecta Jesus com os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento, especialmente com o Cordeiro Pascal, a festa da Páscoa, da libertação. No contexto judaico, o Cordeiro era um animal puro, sem defeito, e a sua morte era uma forma de expiação de pecados. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Se você, pela fé, reconhece em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, zefiri para o pecado. Acabou. Você está liberto. Você está livre. Você está restaurado. Você está salvo. Está garantido pelo próprio Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus, no Novo Testamento, Jesus, de uma vez por todas, seu sangue derramado na cruz, é um novo pacto de redenção para a humanidade. É a nova aliança feita no sangue de Cristo. Porque sem expiação, sem morte, não há redenção. Sem expiação,
Sem morte não há redenção, não há salvação. Jesus veio para cumprir esta missão. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 18 a 21, vai deixar mais claro para nós, irmãos, amigos, essa realidade. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com o prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Verso seguinte, até o 21. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Olha que obra, que projeto perfeito a missão de Deus, que Jesus veio cumprir, com o aval do seu Pai, com o aval de Deus. Ele não era um solitário, um isolado, não. Ele veio aqui a este mundo com o aval de Deus, do seu Pai. Veio aqui com garantias para o nosso resgate, para a nossa salvação. Glória a Deus por isso. Deus, que não convive com o pecado, mandou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei, eu sei que tem pessoas que ficam muito incomodadas com o pecado. Isso é um bom sinal. Tem outros que estão acomodados com o pecado. E tem ainda aqueles que se deliciam com o pecado. Mas lembre-se, qual categoria você está incluso aí? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o presente de Deus para as nossas vidas. Ele, Deus que não convive com o pecado. Ele, Deus que é santo, não suporta o pecado. Ele deu Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos libertar dos nossos pecados. A Bíblia Sagrada nos mostra lá em Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 13. Deus falando através do profeta Isaías: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, aqui estou falando dos dias especiais, né? E a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, feita por aqueles que se deliciavam com o pecado, estavam acomodados com o pecado. Deus não pode suportar essas ofertas, essas oferendas. Prestar um culto a Deus, por exemplo. Mas se você continua, sabe, acalentando, acariciando o pecado no seu coração, na sua vida, Deus não suporta a sua oferta. Ele rejeita a sua oferta. Lá também em Hebreus, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, falando sobre Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O Pai não suporta o pecado, o Filho Jesus não suporta o pecado. Por isso ele aceitou a missão de vir a este mundo, para ser o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ele quer ter relacionamento conosco.
quer habitar em nós. E todos aqueles que pela fé creem, com a boca confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Será que Deus fez isso? Será que Deus foi capaz de realmente nos purificar, tirar o nosso pecado? Irmãos, será? Lá em Romanos capítulo 6, versos 18, depois o verso 22. Romanos capítulo 6, verso 18. A palavra de Deus registra assim: e libertados do pecado. Ele conseguiu ou não conseguiu nos libertar do pecado, irmãos? E libertados do pecado. Ele foi competente, né? O Cordeiro de Deus que veio este mundo para tirar o pecado, ele foi competente, ele concluiu a missão. Aliás, isso foi o motivo pelo qual ele pôde voltar aos céus. Ele não voltou cabisbaixo assim: pai, me desculpe, eu não consegui cumprir a missão. Ele não poderia voltar, não teria condições de voltar para o céu. Mas ele voltou para o céu. Depois de 40 dias, após a sua morte e ressurreição, ele voltou para o céu. Está aí a prova. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O verso 22, no mesmo capítulo. Mas agora, essa expressão mas agora envolve o nosso crer e a nossa confissão. Tá? Agora, cada um individualmente com Deus, com Jesus. Senhor, eu creio. Senhor, eu confesso que Tu és o Cordeiro de Deus que tira ou tirou o meu pecado. Mas agora, libertados do pecado, olha a nossa realidade então hoje, irmãos, segundo esse texto: dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado. Olha, presta atenção aí no texto. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Só há santificação quando há libertação, quando nós estamos libertos. Não tem santificação, irmãos, a força, a forçar alguém a ser santo. Não existe isso biblicamente. Você pela fé crê que é um libertado do pecado? E você então agora é servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação, crescimento espiritual, aperfeiçoamento e por fim o viver eternamente com o Senhor. Eu chego a dizer, infelizmente, que a maioria dos homens está preferindo viver no pecado, mas não na libertação dada em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, o Cordeiro. Está parecendo aquele povo lá no deserto, lá, os populachos, a mescla, os egípcios que saíram da libertação da escravidão lá, vieram juntos, de Roldão. Nos tirasse do Egito, onde tinha repolho, tinha pimentão, nossa, cada coisa que eles estavam lembrando, né? Tinha cebola, alho, e nos colocaste aqui neste deserto, antes tivéssemos ficado lá. Tem pessoas que preferem o pecado, a escravidão, ao invés da libertação em Cristo Jesus. Agora, pela fé, é Cristo, Cordeiro de Deus, vivendo no salvo, no remido. Não somos nós que vivemos a justiça,
mas é Cristo vivendo em nós, mesmo porque nós somos imperfeitos, nós não podemos viver a justiça de Deus. É necessário que cada um, pela fé, reconheça em Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário reconhecer que em Cristo Jesus estamos libertos. Estou liberto. Os irmãos conhecem. Os irmãos conhecem o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, libertação. Não mais escravos. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, feche os teus olhos, baixe a sua cabeça. Querido Deus, nesse tempo que estamos vivendo, e Tu nos dás a oportunidade de sermos orientados, revelados dentro da Tua palavra, a verdade do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, se aqui há alguém nesta noite que ainda não crê, não confessa Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o seu próprio pecado, Espírito Santo, complete a obra neste momento. Não deixe, Senhor, essa pessoa que está em dúvida dormir sossegado enquanto não crer e não confessar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o seu pecado, que tira o pecado do mundo. Se for preciso, Senhor, incomode, impactue, confronte, mas que haja, Senhor, uma experiência real de libertação, de salvação, através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. O Ministério do Louvor parece que vai estar com os hinos, e depois da música vou estar despedindo com a bênção apostólica.